É domingão, mas também tem informações sobre o Internacional por aqui. Afinal, informação não tira folga. Começando com o presidente Alessandro Barcelos, que colocou um prazo para o início dos anúncios de reforços para a temporada 2025. Afinal, o torcedor colorado está na expectativa, está ansioso. São muitas especulações, muitas sondagens, mas até agora nenhum anúncio por parte do Internacional. Também sobre o Oscar. Já falei muito sobre ele por aqui nas últimas semanas. Afinal, o jogador já tinha definido seu futuro, que não seria no futebol brasileiro. E ele falou abertamente sobre essa situação, que por problemas familiares, assuntos familiares, ele não voltaria ao Internacional na próxima temporada. Mas há uma reviravolta de última hora que pode ter feito os planos do Oscar mudarem. E também Nico Lopes, jogador que divide a torcida colorada. Eu, particularmente, opinião pessoal, gosto muito do Nico. Só que houve um flagra recente dele que pode reforçar a ideia de que o jogador está voltando possivelmente na próxima temporada ao Internacional. É isso mesmo. Tudo isso tu vai conferir a partir de agora nesse vídeo. Mas antes, rapidinho, já deixa o teu like que ajuda demais. Tu deixando teu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros colorados que não conhecem o canal. E caso tu seja um desses colorados que tá chegando agora, espero que tu goste do conteúdo e já te convido a se inscrever por aqui. É só clicar aqui embaixo no botão de inscrever-se e também ativar as notificações do sininho para não perder absolutamente nada. Também te convido a me seguir nas outras redes sociais. Eu tô em todas as redes sociais possíveis. Os links estão na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar falando então sobre o prazo estipulado pelo presidente do Internacional para o início de anúncios de reforços. O presidente concedeu uma entrevista para a Rádio Gaúcha e falou que entende que o torcedor está na expectativa e que o Inter, obviamente, está trabalhando no mercado para logo já conseguir anunciar reforços. Mas ele disse que isto só deve acontecer após a virada de ano. Então, para o torcedor colorado não ter uma grande expectativa nesses últimos dias de 2024, porque os anúncios só devem começar a ocorrer a partir da virada, a partir do início do ano de 2025. Então, eu entendo que o torcedor fica naquela expectativa, cria aquela angústia, são muitas sondagens, são muitas procuras, são muitas especulações. Mas o presidente colorado prefere dar aquela acalmada no torcedor, deixar o torcedor aproveitar bem a sua virada de ano, que os anúncios devem começar a ocorrer realmente somente a partir do início de 2025. E um nome que sempre é especulado no Internacional é do Oscar. Afinal, é um jogador de muita qualidade, tem identificação e uma história com a camisa colorada e agora tá sem contrato. Seu contrato no futebol chinês acabou após tantos anos. E bom, como eu já informei por aqui, o Oscar não pretende ou não pretendia voltar ao futebol brasileiro. Inclusive, ele recentemente conversou com o jornalista André Pilhau, e eu também informei por aqui, dizendo que, devido a assuntos familiares, ele não voltaria ao futebol brasileiro no ano de 2025. E nessa semana, inclusive, foi divulgado pela Rádio Itatiaia que caso o jogador optasse futuramente a voltar para o futebol brasileiro, que o Internacional seria a preferência do atleta. Mas nós temos uma reviravolta nessa situação. Conforme o mesmo jornalista André Pilhau, o Oscar agora deve estar voltando para o Brasil, mais especificamente para jogar no São Paulo. O mesmo jornalista para o qual o Oscar recentemente disse que não voltaria, agora afirma que o Oscar e a sua família foram convencidos de voltar para o Brasil para jogar no São Paulo. Que uma reunião teria ocorrido neste sábado, ou seja, ontem, e que o jogador agora já estaria convencido então a mudar os seus planos, desistir de seguir no exterior e voltar ao futebol brasileiro, voltar ao São Paulo. Ainda conforme o André Pilhau, diante dessa decisão, faltam poucos detalhes, faltam poucos ajustes para que o Oscar seja anunciado como um dos primeiros reforços do São Paulo para a temporada de 2025. E bom, o Oscar mesmo já falou em podcasts que ele é São Paulino desde criança, que ele lamentava que as coisas com o São Paulo tivessem pegado aquele rumo lá atrás, quando houve uma briga judicial, um embate judicial,
e agora, aparentemente, ele foi convencido e tá voltando pro Brasil para jogar na equipe paulista. Eu espero de verdade que, caso isso aconteça, o torcedor colorado pare de falar do Oscar. Não cogite mais o nome dele por aqui. Afinal, se há uma oportunidade, se agora ele conseguiu deixar de lado os tais assuntos familiares e mesmo assim tá preferindo voltar a jogar no São Paulo, então que o torcedor colorado dê como página virada, esqueça esse nome e que o Oscar seja feliz com a decisão dele. E a gente precisa falar sobre Nico Lopes, jogador que divide opiniões de colorados. Tem colorados que amam, tem colorados que não querem mais ver esse jogador com a camisa colorada, mas é inegável, é um jogador que sempre chama atenção por parte da torcida, seja positivamente ou seja negativamente. Nico Lopes, que aliás é um dos estrangeiros com maior números de gols na história do Internacional. Por que eu tô falando dele? Porque nessa última sexta-feira o Nico foi flagrado com a sua família, supostamente um shopping aqui de Porto Alegre. Um shopping localizado na zona sul da capital dos gaúchos. O flagra foi divulgado pelo Leonardo Carvalho, ele que é criador de conteúdo também neste nicho esportivo, no nicho do futebol. Não se sabe ainda por qual motivo o Nico Lopes está em Porto Alegre com sua família. Sem férias, decidiu vir passar um tempo por aqui, ou se há algo com o Internacional. Até porque o Inter está vendendo Wesley, um ponta esquerda, onde justamente pode jogar o Nico Lopes. Lembrando também que o Nico, neste ano, se ofereceu para jogar no Internacional. O Nico, neste ano de 2024, foi oferecido pelo seu staff ao Inter. Ou seja, um jogador que recentemente já demonstrou vontade em voltar a atuar no Internacional. Hoje o Nico Lopes está no Nacional do Uruguai e está jogando muita bola por lá. Em 18 jogos com o Nacional, foram 17 participações em gols. Em 18 jogos neste retorno ao Nacional, o Nico Lopes tem 12 gols e 5 assistências. Tá vivendo uma grande fase por lá. Eu tentei contato hoje com o empresário do Nico Lopes, o Vinícius Prates, que não me retornou, não falou nada em relação a este assunto. Mas hoje, 4 fatores então podem fazer o torcedor colorado acreditar num retorno de Nico Lopes. O primeiro deles, o jogador recentemente já demonstrou vontade de voltar ao Inter e foi oferecido pelo seu staff para voltar ao Internacional. O novo presidente eleito do Nacional quer contratar um treinador que já teve rusgas com o Nico Lopes lá no futebol mexicano, e isso estaria causando um desconforto por parte do jogador e uma vontade por parte do atleta de deixar o Nacional para justamente não trabalhar mais com este treinador. É uma posição que o Inter muito provavelmente vai precisar de atletas, afinal, o Wesley, principal destaque colorado, está sendo vendido para o Krasnodar da Rússia, além de, óbvio, o jogador ter sido flagrado aqui em Porto Alegre, em um shopping da capital dos gaúchos. Então estes 4 fatores fazem aumentar os rumores de um possível retorno de Nico Lopes ao Internacional. Eu, particularmente, gostaria muito. Vejo no Nico Lopes um bom jogador, um melhor finalizador, inclusive do que a maioria dos que hoje o Internacional tem em seu elenco. Ficou muito marcado pela tal da Nicolândia, por de vez em quando se desligar dentro de campo, mas foi artilheiro do Inter em 2 temporadas quando esteve por aqui. Numa delas, inclusive, passando mais tempo no banco de reservas do que como titular. Tá vivendo grande fase nacional, 17 participações em gols em 18 partidas. Então não é um jogador que está em fim de ciclo, em fim de carreira. É um atleta que tem 31 anos de idade, não é um jogador jovem, mas também não é um jogador lá muito velho. Então, dados todos estes fatores, eu sou muito favorável a um possível retorno de Nico Lopes ao Internacional. Mas até o momento eu não consegui confirmação em relação a esta possibilidade de retorno. Tô seguindo apurando, tô seguindo procurando maiores informações, e assim que eu tiver algumas confirmações ou não de uma negociação, eu trago por aqui no canal. E agora, antes da gente encerrar, eu quero a tua opinião por aqui. O que tu acha de um possível retorno de Nico Lopes ao Internacional?
Tu aprova? Tu desaprova? Tu é daquele time que gosta do jogador ou tu é daquele time que acha melhor ele não voltar, que o que já passou por aqui passou e que o ciclo fique encerrado? Comente por aqui pra gente trocar aquela ideia. E reforço o convite lá do início do vídeo. Se tu gostou do conteúdo, ainda estava meio desconfiado e não se inscreveu, te inscreve agora e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!